Saudações, sejam muito bem-vindos ao nosso Candeia Pod, um bate-papo no formato podcast. Hoje estaremos conversando com a Academia Zedoquense de Letras, na residência da senhora Nazira, membro fundadora da Academia de Letras Zedoquense, anfitriã que disponibiliza sua residência para os encontros do corpo acadêmico deste sodalício. Nesse momento, pedirei a que cada um dos membros se apresentem, a começar pelo presidente da instituição. Olá, eu sou Ezequias, presidente da Academia Zedoquense de Letras, uma instituição jovem, mas que representa uma grande contribuição para a cultura, para a literatura não só de Zedoca, mas para toda a região e para o nosso estado do Maranhão. Pedirei nesse momento também que os demais membros se apresentem. Eu sou Nazira, sou professora, sou membro da Academia Zedoquense de Letras e sou poeta. Eu sou Raimunda Maria de Lima Rocha, conhecida por Dabia, poeta, sou membro fundadora da Academia de Letras. Nesse momento, eu gostaria de perguntar ao confrade das letras, o senhor Ezequias, presidente da AZL, Academia Zedoquense de Letras, como se deu o processo de fundação deste corpo acadêmico, as dificuldades, as barreiras que enfrentaram e os apoios que receberam quanto às orientações desse processo de fundação acadêmica. A Academia Zedoquense de Letras, como já fora dito, completou 5 anos, né, neste ano de 2023, e a Academia ela tem uma história que vem desde 2009, com o embrião, né, de uma instituição literária, artística em Zedoca, que foi a Azelarte. A Azelarte era a Academia Zedoquense de Letras e Artes, e no qual, né, houve algumas reuniões, inclusive a confreira Nazira foi uma das pioneiras, na verdade, nas primeiras pessoas a participar dessas reuniões, secretariando os trabalhos da Azelarte. Porém, a Azelarte ela não chegou a ser registrada em cartório, os trâmites legais. E aí, anos depois, já em 2017, nós começamos com outro movimento de literatura em Zedoca, intitulado MLZ, que é a sigla para Movimento Literário Zedoquense. E a partir do Movimento Literário Zedoquense, em 2017, nós começamos a agregar esses escritores que estavam desgarrados, né, alguns que já tinham livros publicados, outros poetas, e daí nós passamos, né, a nos organizarmos, já pensando na fundação de uma outra agremiação literária, só de literatura, só no caso de letras, né, que pudesse agregar, reunir, né, esses escritores e fomentar a literatura e a cultura zedoquense. Daí, em 2018, nós começamos, né, o processo de fundação da Academia Zedoquense de Letras, e aí no dia 18 de julho, no caso, né, especificamente no dia 18 de julho, nós fundamos a Academia Zedoquense de Letras em uma sala da UEMA, do campus Zedoca. Professora Nazira, como se deu o seu processo de participação neste ato de fundação acadêmica dentro desse município, as dificuldades que você enfrentou, a sua luta pessoal, e que a gente vê que você é muito esforçada para que a academia aconteça, cedendo até mesmo, né, a sua residência como um local de funcionamento deste corpo acadêmico. Como foi para você todo o início dessa trajetória até os dias de hoje? O início dessa trajetória não foi fácil, mas também eu não posso dizer que foi difícil, porque é uma coisa que eu sempre quis. Quando da Azelarte, nós tivemos um trabalho grandioso, a fim de que a Azelarte fosse registrada, mas infelizmente não foi possível e de repente nasceu a AZL. Quando nasceu a AZL, que eu fui convidada, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre tive vontade de fazer parte de uma academia de letras. Eu acredito que tudo é possível, principalmente quando você tem vontade de fazer aquilo. E eu tenho muita vontade de que a AZL cresça muito mais do que já cresceu. Ela não está só em Zedoca, ela está até fora do país.
Então, é uma grandiosidade você saber que o nome da instituição que você faz parte está noutro país, não só porque está, mas porque vale a pena estar. Agora dirijo-me à Dona Raimunda, a nossa poetisa da Bia, fazendo o mesmo questionamento, indagando como foi para ela participar deste processo de criação deste corpo acadêmico, deste sodalício, desta instituição que é a AZL. Olha, no início eu fui convidada e por curiosidade, nos processos de fazer as reuniões, me tornei também uma poeta fundadora da nossa AZL. Tenho certeza que é extremamente prazeroso a cada um de vocês, que são membros fundadores da AZL, compor este sodalício, compor este corpo acadêmico, e que isso traz a materialidade da historicidade zedoquense sobre tudo aquilo que Zedoca vive e respira, que está hoje representado neste corpo acadêmico, no que diz respeito à literatura local. Agora eu gostaria de perguntar ao presidente da instituição os planos e projetos que a academia tem colocado em prática e aqueles que estão já para um futuro próximo. Certo. A academia ela já realizou bastante projetos em Zedoca. Nós temos a questão justamente essa questão da historicidade, da divulgação, da preservação da memória, porque através da escrita a gente faz isso, né? Preserva a memória histórica de um município como Zedoca, que é um município novo, jovem, mas que tem uma parte significativa da história do estado do Maranhão, da região da qual o município está inserido, que é a região do Alto Turi maranhense, e que nossos acadêmicos, temos acadêmicos historiadores que justamente fazem esse trabalho de publicação, né, dessa história do município de Zedoca. E a academia, através desses projetos de proteção, de divulgação da história do município de Zedoca, da literatura zedoquense, tem planejado, tem projetado, né, algumas ações que visam justamente trazer à tona para a população conhecer o que nós fazemos de fato, o que a academia faz no município. E a academia, como já foi dito anteriormente pela confreira Nazira, a academia já tem um reconhecimento a nível de estado, a nível de Brasil e até a nível internacional, com membros que representam outras instituições a nível estadual, a nível nacional, que também são instituições que trabalham, né, no fomento à cultura, à educação e à literatura. Dentre os projetos que nós desenvolvemos desde a nossa fundação, desde o primeiro ano de nossa fundação, que era o projeto Poesia na Escola, onde nós levávamos a história de Zedoca, a história da literatura zedoquense para as escolas, onde a gente trabalhava justamente esse conhecimento, né, para que os alunos pudessem saber a riqueza literária que nós possuímos, a identidade que nós estamos construindo. E aí esses projetos, eles trazem, no leque desses projetos, justamente fomentar a produção local e de fato divulgar o que a gente já tem, né, de produção literária, histórica, como alguns projetos que visam trazer justamente a visibilidade para os poetas zedoquenses e também, né, despertar que novos poetas, novos escritores possam também surgir dentro da sociedade zedoquense. Entre os projetos que a academia fomenta, está organizando, nós temos projetos de criação futuros, né, projetos de criação da Feira Literária de Zedoca, Festa Literária de Zedoca, melhor dizendo, que seria inédito para a nossa região, pois nós não temos esses eventos culturais, né, esses eventos literários. A academia já organizou também saraus, as comemorações de aniversário são verdadeiras festas literárias e culturais que a academia promove. E, como eu disse, nós pretendemos continuar com esses projetos ao longo dos anos, né, para justamente fomentar e cultivar mais ainda a nossa cultura, a nossa literatura. Dentre os projetos de significância da academia, nós temos aí o Bicentenário de Gonçalves Dias, a comemoração do Bicentenário de Gonçalves Dias, que ocorreu no dia 26 de agosto,
onde nós contamos com a presença, né, do nosso apresentador aqui, o poeta Robert Paixão, que veio de Santo Inês nos agraciar com a sua poesia. E para falar melhor sobre o projeto, nós temos o nosso confrade Herbert Chimendes, que é o ocupante da cadeira número 20 da academia, cujo patrono é o Gonçalves Dias. Pois eu vou partir para o segundo bloco, já convidando o nosso confrade das letras. Vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao segundo bloco do nosso Candeia Pod, um bate-papo no formato podcast, onde nós estamos conversando hoje com a Academia Zedoquense de Letras e nesse momento recebemos aqui em nosso bate-papo o professor Herbert Chimendes, onde eu peço que se apresente para o nosso público e também apresente ao projeto cultural Gonçalves Dias, né, que está sendo desenvolvido pela AZL e outras atividades culturais que envolvem este corpo acadêmico. Muito bem. Então, eu sou o Herbert Chimendes, sou professor, poeta, escritor, né, e faço parte desse grupo seleto de escritores de Zedoca, né, como membro fundador da Academia Zedoquense de Letras. Né. Eu já escrevia há muito tempo para mim. E quando eu conheci o professor Ezequias, né, me fez o convite de participar do MLZ, Movimento Literário Zedoquense, que já foi tratado por ele aqui, e aí a gente ingressou nesse projeto e criamos em 2018, né, a Academia Zedoquense de Letras, né. E ao longo desse ano de 2023 a gente veio desenvolvendo muitos projetos em comemoração aos 5 anos da nossa academia, né. E um desses projetos é o Sarau Gonçalvino, né, em virtude dos 200 anos de Gonçalves Dias, né, que esse ano está com seu bicentenário, então a gente aconteceu agora no último dia 26, né, o Sarau Gonçalvino, onde nós tivemos a grata presença, sua grata presença nesse sarau, né, muito obrigado, a gente mais uma vez agradece, né, e eu tenho certeza que foi um presente para Zedoca, né, Zedoca, acredito que nunca teve um evento dessa magnitude, né, de um sarau onde a poesia é o centro da atenção, né. É um projeto que a gente vem fazendo com muito carinho, com muita dedicação, né. A gente teve a participação da população, né, do pessoal que estava nos assistindo, né, e poemas autorais e muito poema de Gonçalves Dias, né. É uma coisa assim muito importante e não é só o primeiro. Com certeza nós teremos outros nesse estilo, né, de outros poetas, de outros autores, inclusive da nossa terra, né, que nós temos aí autores que foram da nossa academia, que já se foram, e a gente tem projeto de em breve a gente fazer uma homenagem a eles também. Professor Herbert, nesse momento existe mais alguma outra atividade que o senhor queira dar visibilidade ou divulgar para os nossos espectadores nesse momento? Sim, nós temos. Primeiro, uma da maior visibilidade é a produção literária nossa, né, ao longo desses 5 anos. Né? Se a gente for olhar, nós temos, eu acho que mais de 20 publicações da terra, coisa que antigamente pouco se via, que nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que tinham algum livro publicado aqui em Zedoca. Hoje nós temos aí mais de 20 publicações que foram feitas nesses últimos 5 anos, né? Então é um avanço, né? Sim. Um avanço. Além do reconhecimento. O Herbert, Monção, né, por exemplo, Monção ela tem uma história, né, uma cidade centenária, mas não tinha academia de letras, né, e Zedoca, por ser jovem, né, e que pertenceu a Monção no passado, conseguiu fundar a academia, o Herbert, né, e de fato hoje Monção está se programando para poder fazer, né, essa questão da fundação da Academia Monçonense, né, de Letras, inclusive já estão se organizando. E eu acredito que esses municípios que fundaram também a sua academia foi através do projeto nas escolas que nós fizemos, que os alunos se entusiasmaram tanto e passaram a nos convidar para continuar com o projeto.
Observem que até a UEMA nos convidou a fim de que nós pudéssemos não só ouvi-los, mas também participar do projeto. Exato. Isso é muito interessante. Eu espero que nós, com certeza, iremos continuar com esses projetos a fim de que essa academia cresça muito mais, porque Zedoca tem valorizado muito a nossa academia. Os nossos encontros têm sempre encontros de sucesso. Sempre. E as redes sociais também têm contribuído muito para isso, né? O professor Ezequias, né, ele é bem atuante nesse campo e ele faz o compartilhamento e a gente percebe a quantidade de gente né? A quantidade de gente que visualiza nossos trabalhos lá, aquilo que é feito quando é postado, né? Nosso grande sonho é que a nossa academia tome maior visibilidade e que isso possa crescer ainda Olha, mais. A UEMA está com um projeto que fala da literatura. As quartas literárias, né? As quartas literárias. Inclusive, uma pessoa me falou que gostaria de que a academia fizesse parte também desse projeto, que é... Só citando, né, Confeira Nazeira, aqui, viu, o Herbert, que a Academia Zedoquense de Letras, nós instituímos uma parceria com a UEMA Campus Zedoca, no qual nós realizamos já este ano, no dia do profissional de letras, né, o primeiro concurso de poesias de Zedoca, já com essa parceria com a UEMA, né, e no caso foi um concurso, né, o Herbert, voltado para as escolas de nível de ensino médio e de ensino superior, e o que deu uma repercussão, né, positiva em relação ao projeto e à academia em si, né, porque a academia junto com uma universidade, fomentando a literatura, a produção, na verdade, né, literária, além de outros projetos. Nós já tivemos também um projeto que o Herbert aqui que encabeçou juntamente com a igreja católica, né, de Zedoca, a Catedral de Santo Antônio, né, a nossa paróquia. Um primeiro projeto também, que foi o primeiro, na verdade, né, o Herbert? O primeiro concurso literário, né? Foi a nível nacional, na verdade. E agora nós já vamos realizar o segundo concurso literário da Diocese de Zedoca, né? Vamos e não iniciar... podemos nos queixar, porque verdade. sempre um sucesso. O primeiro concurso literário, ele foi um pouco fechado porque se tratava dos 60 anos da Diocese de Zedoca. Esse segundo concurso ele vai ser mais aberto. Mas é aberto para todo mundo. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode participar, né? Esperem lá, viu? Tudo bem. Vou mandar meu texto. Ótimo, que bom. Então a gente já vai estar organizando e Dom João, né, me convidou para fazer parte da equipe de coordenação e eu indiquei também ao professor Ezequias e ele aceitou, acatou. Inclusive a gente tem que marcar uma reunião aí, né, para a gente organizar essas coisas, né? Ele está aguardando essa reunião, onde a gente vai apresentar o edital e as coisas práticas do concurso, né? Ele traz a ideia, ele tem muito voltado para essa questão da literatura, né? E estamos aí com esse projeto também. Existe alguma possibilidade de premiação? Sim, tem premiação em dinheiro, inclusive, né? Na última edição tiveram a premiação de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Isso é muito bom. Poesia e contos, né? Então, o primeiro concurso foi com o tema dos 60 anos da Diocese. Esse segundo vai ser um tema baseado na Bíblia, um tema bíblico, um versículo bíblico, né? Um versículo bíblico, e aí a partir daquele versículo que ele vai ser a chave para o desenvolvimento dos trabalhos que serão analisados. Muito bom. Além, o Herbert, lembrando que também nós tivemos uma parceria importante em 2023 para a realização do concurso da UEMA, que foi uma parceria com uma instituição de nome no estado do Maranhão, que foi a FAPEMA, né? No qual nós recebemos doações de livros, né, da FAPEMA, que é uma instituição que fomenta a produção, né, literária, científica no estado do Maranhão. E nós recebemos apoio também da FAPEMA. Então é algo importante que nós devemos destacar, que nós também tivemos muitas instituições que apoiam a Academia Zedoquense de Letras e que têm ajudado a fomentar a produção, os nossos eventos, e é importante a gente ressaltar essas instituições porque elas são de fato importantes, né, para que nós possamos crescer ainda mais. E nós precisamos, claro, de ajuda
né, porque nós sabemos que a academia ela é uma instituição não governamental, nós não temos recursos, não temos fonte de recursos, né, de poder público, essas coisas, e nós precisamos justamente das pessoas, né, da nossa população, da ajuda dessa divulgação, como o Herbert falou, que o artista, o poeta, é um artista, ele precisa de divulgação. A academia reúne esses artistas. E a academia, obviamente, ela precisa ser divulgada, porque ela é uma riqueza nossa, da nossa terra. É uma preciosidade da nossa terra e, claro, nós devemos cuidar muito bem dessa preciosidade. Agora, a igreja, muitas vezes as pessoas pensam que a igreja só cuida do espiritual, mas cuida do social também. Foi muito interessante quando a igreja, na pessoa do Dom João, que é o nosso bispo, ele convidou a academia. Quando ele convidou a academia, é porque ele teve a maior confiança, que já sabia dos trabalhos da academia, os trabalhos divulgados através das escolas, através de outras pessoas, como nós fomos até Pindaré. Nós fomos até Pindaré, e lá nós apresentamos as nossas produções e foi muito interessante. Muito bem. Há outras instituições que aí cabe ressaltar aqui, né? Creio que a gente já participou, né, Robert, de alguns eventos em São Luís. Sim. E a Isedoca sempre está em São Luís, participando ali no seio, né, da cultura maranhense, na efervescência literária do Maranhão, ali que é São Luís, em eventos importantes da literatura do nosso estado. E nós estamos sempre inseridos nesses eventos, né? A academia sempre tem um representante, tem alguém que vai estar lá representando o nosso município, nossa cidade. Uma coisa bem marcante também na nossa academia, Robert, é que a nossa academia é bem jovem, né? Se você conhecer os membros da academia, você vai ver que nós temos membros, e a academia que tem 20, 21, o próprio presidente é um jovem, né? Não que as academias sejam só de pessoas idosas, mas é uma característica própria da Academia Zedoquense de Letras. Muitos jovens fazem parte desse corpo, desse sodalício, né? É bem interessante, eu acho interessante isso, até porque para apresentar para a juventude de Zedoca, né, a possibilidade de um dia eles também serem membros de uma academia. Falando nisso, Herbert, nós temos, né, no nosso estatuto, né, no artigo 2º do nosso estatuto, nós temos justamente a criação da Academia Juvenil, Academia Zedoquense de Letras Juvenil, que é um projeto que nós, ao longo dos anos aí da academia, nós pretendemos fomentar, criar essa academia juvenil para justamente, né, incentivar e plantar, né, as sementes, né, do futuro, né, para que nossa academia continue, né, crescendo e esses jovens possam, né, dar continuidade ao nosso trabalho aí futuramente. Inclusive, são muitos jovens que perguntam o que fazer para também fazer parte da academia. Já houve a oportunidade de que muitas pessoas se inserissem. Então, na próxima oportunidade, eu acredito que vão ser muito mais membros inseridos. Verdade. A academia ela possui o modelo da Academia Francesa, né, com 40 cadeiras. Atualmente nós temos 17 cadeiras ocupadas, né? Então nós temos ainda bastante cadeiras aí à disposição. Nós tivemos ainda, ano passado, nós tivemos a posse de 20 membros correspondentes, nomes de relevância no estado do Maranhão, presidente de instituições de relevância, né, do estado, do Brasil, porque tinha membros até de outros estados, né, não só do Maranhão, e que hoje fazem parte como membros correspondentes da AZL. Então, isso demonstra, como a conferência Nazeira falou, o crescimento, a pujança da Academia Zedoquense de Letras, dentro não só do estado, mas como a nível de Brasil, a nível internacional, pois nós temos aí também participações em antologias, de membros da Academia em antologias internacionais, a nível de países de língua portuguesa, Estados Unidos, Suíça, Itália. Então nós temos um trabalho que em 5 anos a gente tem muito que agradecer, comemorar, né? E comemorar, porque nós temos realmente um crescimento que causa inveja, porque pela idade, né, tem a idade que a academia tem, e não só a academia, mas o município de Zedoca, por ser também um município jovem, nós já temos uma produção que é orgulho para nós, né? Sim. De fato nos faz os olhos brilhar, né, por conta dessa riqueza que nós possuímos e que cabe a nós hoje, né, resguardar
e fomentar ainda mais essa nossa riqueza literária e cultural. Então, neste momento, entramos em nossas considerações finais, neste bate-papo cultural, literário, também filosófico, por que não? E deixamos aberto o espaço para que cada um, caso queira assim fazer, faça suas considerações finais e a gente possa se despedir do nosso público. Eu gostaria de agradecer, né, o Robert por ter cedido esse espaço pelo Instituto Cultural Candeia, Isso. no qual a academia vem expor o seu trabalho, trazer à tona todos os projetos que nós temos realizados e também os projetos futuros que nós pretendemos realizar, e também trazer para o público, né, o conhecimento, né, a respeito do que a gente está fazendo aqui no interior do Maranhão, porque nós temos muito essa questão dos núcleos, né, culturais do estado se isolarem nos centros, né, das grandes cidades. E o interior do estado do Maranhão produz muita cultura, muita literatura, mas é pouco divulgado, pouco visto, e você está fazendo esse trabalho extraordinário em divulgar justamente esse trabalho, né, que tem sido feito aqui no interior do estado. E Zedoca também não poderia ficar fora, né, pois nós, como já foi citado anteriormente por todos os confrades aqui, confreiras, nós temos um trabalho rico na literatura do nosso estado. Então, de fato, nós não poderíamos ficar fora dessa história, de contar a nossa história, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar nossas vivências, né, nossos desafios, para que o povo, né, a população possa conhecer e observar como está sendo trabalhado, né, essa instituição dentro do município de Zedoca. Então, o nosso agradecimento através da Academia Zedoquense de Letras, de todos os confrades que aqui estão representados pela minoria, né, mas nós somos aí 17 confrades e confreiras. Alguns não puderam participar, mas nós estamos justamente aqui representando todas essas áreas, né, que englobam a literatura zedoquense. Então, que bom que nós temos esses canais de divulgação como o Instituto Cultural Candeia, né, que promove, que apresenta para a população atividades como esta que nós desenvolvemos aqui na Academia Zedoquense de Letras, né. A população toma conhecimento, né, muitas pessoas que assistem e que estão aí, então para nós é uma honra, né, a gente está também apresentando nosso trabalho nisso aí. Então, muito obrigado, né, muito obrigado ao pessoal que vão assistir, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, e que a Academia Zedoquense de Letras está aqui, de braços abertos, acolhedora, né, para criar literatura, apresentar literatura e ser esse representante da literatura de Zedoca. Muito obrigado. Agradeço também ao Instituto Cultural Candeia por ter nos proporcionado essa hora grata através do nosso poeta Robert, que se disponibilizou vir até aqui a fim de que colhesse todos esses benefícios que a AZL, que é a Academia Zedoquense de Letras, ela tem proporcionado para os jovens de Zedoca. Nós agradecemos e convidamos os jovens de Zedoca que se aprofundem nos estudos da literatura, que é a literatura que nos faz pensar, é a literatura que nos faz engrandecer de tal forma que nós vamos buscar os poetas que já foram embora há muito tempo, mas que eles continuam bem pertinho de nós, como o poeta Gonçalves Dias. E a sua imortalidade é tão grande que está sendo festejado o ano todo, podemos dizer, o ano todo do seu bicentenário. Embora tenha sido engrandecida essa festa no mês de agosto, mas o ano todo foi comemorado o bicentenário desse grande poeta, nascido bem ali no meio das palmeiras, em Caxias, no Maranhão. O Instituto Cultural Candeia agradece a participação da AZL no nosso bate-papo cultural e também informa aos nossos telespectadores e aos membros deste corpo acadêmico que estamos disponibilizando uma chamada pública a nível de estado voltado à salvaguarda
do Cordel e do Repente do estado do Maranhão, onde oportunizamos aos produtores literários um espaço de visibilidade e preservação da sua história. Desde já agradecemos a todos vocês e agradeço também aos nossos telespectadores que nos assistiram até este momento, pedindo que não esqueçam de compartilhar esse vídeo e também deixar um joinha. Desde já, um forte abraço.